Olá, gente querida, gente abençoada, graças a Deus estamos aqui juntos e desta feita vamos começar mais uma série de palavras, breves, objetivas, mas que têm o intuito de abençoar a nossa vida, de trazer enriquecimento para a nossa vida e para a nossa fé. Então vamos começar uma série de palavras conversando sobre os milagres de Jesus. Eu quero iniciar esta série com o texto de Marcos capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. Alguns versículos, um pouquinho extenso, mas você conhece esta palavra. Quando Jesus acalma a tempestade. O texto nos diz assim, vamos ler rapidamente. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer! O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquieta-te. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? É uma palavra que por si só ela já nos abençoa. Neste milagre de Jesus, nós podemos entender o seguinte: que há como superarmos as tempestades que repentinamente chegam à nossa vida. Elas que chegam nos surpreendem, são aqueles acontecimentos que nós não esperamos, as notícias que não gostaríamos de receber. Sabe quando a gente é apanhado por uma chuva forte no meio do caminho e não temos como nos refugiar para fugir dela? Pois é, a vida de um minuto para o outro, de um tempo para o outro, pode mudar de uma maneira assim, totalmente transformadora. Então, neste tempo, neste momento de mudança e em todo tempo, como é bom podermos contar com Jesus na nossa vida e sabermos que Ele é presente com a gente, que Ele nos sustenta, que Ele nos ajuda, e basta crermos que Ele vai liberar uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, para que todas as coisas comecem a voltar, a entrar no eixo novamente, estar novamente em conformidade com o nosso coração. Como é bom termos Jesus na nossa vida para acalmar as tempestades que se fazem presente dentro de nós. E esse texto nos revela a natureza humana de Jesus. Ele estava lá dormindo, estava descansando depois de um tempo de muito trabalho, compartilhando ali com as pessoas das boas novas, mas também nos revela a natureza divina dele, quando ele dá ordem para que aquela tempestade cessasse, e ela então cessou. Jesus estava ali com os seus discípulos naquele barco, naquela dificuldade. Os discípulos também estavam cansados, também estavam naquele momento atemorizados com tudo que estava acontecendo. E nós entendemos duas coisas aí. Primeiro, que Jesus ele revela ali que esta nossa natureza ela é limitada. Jesus estava cansado, os discípulos estavam cansados. Existem muitas coisas que não estão debaixo do nosso poder, elas vão acontecer. Em muitos momentos da nossa caminhada, meu amigo, minha amiga, nós estamos cansados de muitas coisas. Estamos cansados fisicamente, estamos cansados emocionalmente, estamos até alguns cansados espiritualmente. Então são aqueles tempos em que nós vamos vivendo cansado um pouco de muitas coisas. Então nós aprendemos com Jesus aqui que nós precisamos descansar a nossa mente, descansar o nosso coração, descansar o nosso emocional, descansar o nosso físico. Talvez alguns estejam até neste momento de quarentena cansados de descansar o físico, mas
quem sabe, tão sobrecarregados emocionalmente e, quem sabe, espiritualmente. Então, nós temos que olhar para dentro de nós e vermos o que tem trazido fadiga para o nosso coração e pensarmos, né, em que podemos nos ajudar para que a nossa vida comece a ter um novo fôlego para uma nova caminhada. Mas esse texto, ele vai nos dizendo, ele é muito interessante, né, que Jesus, ele impediu que os discípulos, e claro, nada ia acontecer porque ele estava no barco, né, que os discípulos não vivessem uma dificuldade maior do que aquela que eles poderiam suportar. Eles passaram pela tempestade, eles enfrentaram a tempestade. Aqueles discípulos, eles estavam no caminho de obediência. Primeiro, eles estavam evangelizando o dia todo com Jesus, mas estavam ali com Jesus. Eles obedeceram a Jesus, que vamos entrar no barco e vamos partir para outro lugar. Eles estavam debaixo de uma palavra do Senhor. Eles estavam fazendo o que Jesus mandou. O que eu quero dizer para você é que mesmo cada um de nós, estando debaixo de palavras de obediência, sabendo que Jesus é conosco, sabendo que estamos fazendo as coisas que Jesus certamente aprova, mas nós não estamos isentos de dificuldades, não estamos isentos de vivermos a tribulação e a aflição que tem acontecido no mundo, nós não estamos livres das lutas, das tempestades que assolam a nossa vida e podem chegar de maneira tão repentina. Jesus, ele já nos advertiu que neste mundo nós teríamos aflições. Então, as dificuldades, as tempestades que assolam as famílias, assolam os ministérios, o emprego, a saúde, os nossos sonhos, tempestades que nos fazem esquecer de muitas coisas, desistir de muitas coisas, abrir mão daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, do que nós temos para a nossa vida. Estas tempestades, elas chegam a nós, mesmo que nós estejamos dentro de um caminho de obediência. Mas uma coisa nós precisamos estar certo: quando o Senhor é conosco, quando nós sabemos da presença dEle na nossa caminhada, Ele tem força suficiente e poder para nos livrar de todas as aflições que nos oprimem, nos dar vitória sobre todas estas coisas. Não que nós não venhamos a passar, mas Ele tem graça para nos dar vitória e fazer com que nós continuemos avançando. As tempestades, elas trazem mesmo cansaço, elas trazem mesmo desânimo. Estamos vivendo um tempo de pessoas tão cansadas de muitas coisas, tão desanimadas de muitas coisas. Quantas das vezes nós estamos assim? Talvez você esteja assim. Mas aqueles discípulos, eles foram acordar o mestre, porque eles sabiam de alguma maneira que o mestre poderia trazer solução para aquele cansaço, solução para aquele problema, para a tempestade que os alcançou ali no meio daquela trajetória. E eles foram acordar o mestre. Eles estavam cheios de ressentimento, sabe? Estavam cheios de censura no coração. E eles vão acordar Jesus e falam assim: mestre, o Senhor não se importa que nós estejamos morrendo, estejamos perecendo, o barco está todo aqui, sabe, enchendo de água, nós vamos nos afundar. O Senhor não se preocupa com isso, não te importa a situação que estamos passando, o Senhor não vê o que está acontecendo? Às vezes não é esse tipo de questionamento que nós colocamos diante do Senhor. Estamos fazendo tudo certinho, enfrentamos um problema e olhamos: Senhor, o Senhor não está vendo isso? Esta tem sido a realidade de muita gente, né? Diante das tempestades da vida, a nossa reação muitas das vezes é assim mesmo. Nós também revelamos a nossa natureza, que falha na fé, né? Que não confia plenamente nas promessas e na presença do Senhor ali nos momentos de aperto. E às vezes vamos dizendo: Senhor, você não está se importando com isso não? O Senhor não vai fazer nada? A minha fé está perecendo, sabe? A minha casa, minha família, a minha saúde, o meu ânimo, mas o Senhor não vai fazer nada para que isso possa mudar. O Senhor não se importa. O Senhor disse que estaria comigo, que estaria conosco. Mas aí o verso 39 e 40 nos diz que o Senhor Jesus repreendeu aquele
tempestade, aquele vento, a fúria do mar, e a tempestade se transformou em bonança. Todo o medo, toda a agitação, todo o pavor foram transformados em paz. Depois Jesus diz para eles assim: por que vocês ainda são tão tímidos? Como aquelas pessoas que não têm fé. Quem tem fé sempre será provado de alguma maneira. E às vezes nós vamos vacilar na nossa fé, né? Aqueles discípulos já haviam presenciado Jesus fazer tantas coisas, tantos milagres. Tinha sido um dia de milagres, um dia de coisas extraordinárias. Eles sabiam que crer em Jesus era o suficiente para que toda a história fosse mudada. Eles sabiam que crer em Jesus era o bastante para que eles não fossem derrotados por aquela tempestade que estava assolando eles ali. Era impossível perecer porque Jesus estava naquele barco. Ah, querido, que bênção podemos contar com a presença do Senhor. Foi um milagre. Ele trouxe um milagre. Enquanto todos estavam desesperados, Jesus estava descansando. E é muito bom sabermos que em Jesus nós podemos descansar diante de toda e qualquer situação. Não descansarmos simplesmente porque, se tiver que ser, será. Não. Mas é porque a nossa confiança depositada nele, é porque a nossa fé, é porque nós sabemos que basta uma palavra dele, tudo pode entrar em ordem. Se Jesus está contigo no barco da tua vida, as tempestades elas virão, mas você não vai perecer por causa delas. As tempestades estão aí, as dificuldades estão aí, sabe? As lutas estão aí, estamos enfrentando um tempo totalmente diferente. A certeza que você precisa ter é que o Senhor ele vai se levantar neste tempo, na sua vida, e vai cessar toda esta aflição, toda esta ansiedade, toda esta preocupação. Confia nele, receba da palavra de paz que o Senhor tem para o seu coração, que o Senhor tem para a sua vida. Receba desta palavra para que haja paz na sua casa, para que haja paz na sua família, para que haja paz nas suas emoções, para que haja paz na sua mente, para que haja paz no seu coração. O maior milagre Jesus pode fazer agora é quando Ele pode transformar todas as agitações da sua vida em paz. Mas para isso você precisa crer, você precisa clamar por Ele. Senhor, eu estou aqui, me socorre nesta hora, e você vai sentir paz. E a graça do Senhor vai alcançar a sua vida. Que este milagre possa estar aí, chegando na sua casa, na sua vida, no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero falar com você ainda, os nossos vídeos estão aí. Você dá um joinha lá para nos ajudar, para levarmos a mensagem para outras pessoas. Clica lá no sininho para você sempre ser alertado das nossas conversas por aqui, e coloque lá no comentário o seu pedido de oração. Nós temos os nossos 3 tempos de oração todos os dias da Igreja Batista Central em Coelho Neto, e o seu pedido de oração está sendo levado para lá. É de um milagre que você precisa? Coloque aí. Nós temos certeza que o Senhor é poderoso para realizar toda e qualquer situação. O Senhor é poderoso para mudar a sua história, e Ele quer fazer isso. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, com saúde, graça e paz. Fique na paz. Deus abençoe você.